Bom, vamos lá, né? Então, começar a nossa aula aqui sobre matrizes, né? A disciplina de álgebra linear. Já passei um primeiro vídeo onde eu falo sobre a disciplina, né? Sobre o que a gente vai ver aí ao longo, né? Ao longo aí do semestre, como vai ser organizado o trabalho. Então é assim, a gente vai gravar esses vídeos. Inicialmente eu preparei aí uma apresentação sobre esse início, né, matrizes, definição de matrizes, as principais características de matriz e as operações básicas envolvendo matrizes, né? E eu vou fazer a apresentação desse vídeo, né, conceitual, e em paralelo gravarei outro vídeo posterior fazendo exercícios, né, prática de exercícios. Deixarei aí uma lista também para que vocês tentem reproduzir os exercícios aí referente ao assunto que vai sendo trabalhado. Então vamos começar aí a álgebra linear, né? Matrizes e operações matriciais. Bom, vamos lá. Definição de matriz. Está aqui a definição de matriz, mas matriz a gente trabalha com a seguinte ideia. Quando você tem um conjunto de elementos, né, um conjunto de dados, várias informações, a ideia é que você trabalhe da melhor maneira possível para que você organize esses dados, essas informações e que fique fácil, facilite a manipulação desses dados posteriormente, o acesso. Então, matriz é uma maneira de você organizar esses dados. De que maneira? Através de linhas e colunas. Então a gente pega essas informações, esses dados, né, esses elementos, e ao invés de organizar simplesmente numa fila, que seja de ordem crescente, né, de ordem decrescente, você faça uma organização através de linhas e colunas. Então você vai pegar lá uma gama de dados, como é o exemplo aqui, ó. Eu tenho um conjunto de elementos genérico, né? Estou chamando ele de A, nome do conjunto. Dentro desse conjunto eu tenho aí vários elementos. Como essa aqui é uma matriz genérica, né? O que é uma matriz genérica? Esses símbolos representam aí qualquer que seja o dado, qualquer que seja a informação. Então, como é a forma de organizar? É através de linhas e colunas, tá? Assim fica mais fácil a identificação desse elemento, quando eu precisar procurar esse elemento. Por exemplo, se a matriz chama A, e nós sempre, no caso de matriz, e na matemática, né, como a gente vai trabalhar aqui com a matemática, a ideia é trabalhar com números, né, os elementos números, e vamos conceitualizar aí, padronizar os nomes, né? Então, nós vamos identificar o conjunto matriz através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, essa primeira definição aqui está como A, né? E lá dentro, cada elemento vai ocupar uma posição. Então, nós temos um elemento aqui que ocupa a primeira coluna. Então, está aqui. Essa notação subscrita aqui, A11, quer dizer o seguinte: linha, coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. O próximo elemento, que é esse cara aqui, é o A12. Não é o A12, é o A12. Novamente, sempre é bom gravar isso, né? Matriz, a gente identifica os dados lá dentro pelo posicionamento. Posicionamento, linha, coluna. Então tá aqui, primeira linha, segunda coluna. A primeira linha, segunda coluna. Próximo elemento, primeira linha, terceira coluna. Então é o A13. E assim sucessivamente. Isso aqui é uma anotação genérica, né? Simboliza que é na primeira linha, porque realmente é na primeira linha. E esse N aqui é o N aí que denota um elemento lá no infinito, né? Infinitamente longe, né? Então é o A1N. Por exemplo, da mesma forma aqui, ó, segunda linha, primeira coluna.
segunda linha, segunda coluna, ó. Segunda linha, terceira coluna, e assim sucessivamente. E aí você tem aqui a representação através da forma de matriz. Então está aqui pela definição, chamamos de matriz a todo conjunto de valores dispostos em linhas e colunas, ou seja, organizado de forma de linha, por linhas e colunas. Representamos matrizes com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Dado uma matriz A qualquer, denotaremos cada elemento da matriz por A e J. Esse A e J quer dizer o seguinte: linha, coluna, I de linhas, J de colunas, né? Vem aí do inglês, então tá aqui, onde I é o número da linha e J é o número da coluna. Então essa é a representação, né? I, J. Então, I representa a linha, J representa a coluna. Então, dessa forma a gente consegue localizar o elemento dentro dessa matriz, tá ok? Vamos para o próximo slide. Está aqui, um exemplo, uma matriz genérica 3 por 2. Isso aqui é importante a gente falar, ó, uma matriz genérica 3 por 2. O que quer dizer isso? Quando a gente refere ao nome da matriz, o nome dela é matriz A. 3 por 2 é a ordem dessa matriz. Toda matriz tem uma ordem. Ela diz o seguinte, é uma matriz de tamanho 3 linhas, 2 colunas. Então, sempre quando a gente for se referir a uma matriz, a gente tem como colocar a representação dela através de ordem. A gente define no início. Ó. É uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas. Portanto, 6 elementos. É uma matriz com 6 informações, 6 elementos. E ela é disposta por 3 linhas e 2 colunas. Então, está aqui, matriz A, 3 linhas, 1, 2, 3, 2 colunas. Cada um dos elementos ocupa uma posição lá dentro, aonde a gente identifica pela letra minúscula A. Então, A22, A, segunda linha, segunda coluna. Então, dessa forma, a gente consegue determinar o posicionamento de cada elemento dentro do conjunto numérico, ou seja, dentro da matriz. Tá? Matrizes linha e matrizes coluna. Então aqui já vem o primeiro exemplo de como é uma matriz pelo nome, né? Ou seja, uma característica. A gente rotula o tipo de matriz. O que é uma matriz linha ou o que é uma matriz coluna? A matriz linha é uma matriz onde a gente só tem uma linha, não importa quantas colunas. Então quando a gente tem uma matriz de apenas uma linha, a gente pode chamar ela de matriz linha. Da mesma forma, matriz coluna é uma matriz que tem apenas uma coluna, não importa quantas linhas ela possua. Pode possuir infinitas linhas, mas tem apenas uma coluna. Então a gente rotula como matriz coluna, tá? Tá aqui, ó, matrizes linha e matrizes coluna, vetores linha e coluna. São de importância especial e é a prática comum denotá-los por letras minúsculas em negrito, em vez de letras maiúsculas. Assim, um vetor linha 1 por n, arbitrário, A, e um vetor m por 1, arbitrário B. Podem ser escritos como, né? Tá aí. Mas, na verdade, assim, isso aí é só convenção. Vocês vão ver em alguns livros que aparecem, às vezes em letra minúscula do nosso alfabeto, mas em negrito, mas na verdade você pode criar na sua mente que matriz a gente representa por letra maiúscula no nosso alfabeto. Isso é apenas convenção, em alguns livros você vai encontrar escrito nesse formato aqui, mas por convenção, letra maiúscula no nosso alfabeto. E também aparece dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Acaba aparecendo embaixo. Deixa só, eu vou fazer nos exemplos, mas aparece subscrito aqui embaixo a ordem, né, o tamanho dela. Aqui seria uma matriz A 3 por 2, né? A gente vai ver nos exemplos que vamos demonstrar aí, né, nos exercícios práticos, tá? Bom, tipos de matriz. Então, já que entendemos que matriz é uma maneira de você organizar dados, né?
De que forma? Através de linhas e colunas, onde a gente pode identificar lá dentro o posicionamento de cada um desses elementos, né? Então, um dos primeiros tipos, já vimos matriz linha e matriz coluna, um dos tipos que podemos determinar, e que é muito importante aí no estudo da álgebra, é a matriz quadrada. Que vem a ser uma matriz quadrada? Matriz quadrada é uma matriz que tem tamanho quadrado, ou seja, ela possui o mesmo número de linhas por colunas. Se ela tem duas linhas, ela tem duas colunas. Se ela tem 5 linhas, ela tem 5 colunas. Então a ordem é linhas e colunas iguais. Então é uma matriz quadrada. Denota aí um objeto quadrado, né? Lados iguais, tá? Então é uma matriz quadrada. Eu vou até puxar aqui para vocês. Dar uma pausa aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, né? Vamos puxar aqui um aplicativo, que é bom a gente começar a escrever algumas coisas, porque o problema na aula com apresentação por slides é que fica fácil esquecimento, né? Às vezes visualização acaba sendo mais interessante, né? Deixa eu abrir um aplicativo aqui e vamos escrever algumas coisas, né? Deixa eu só carregar nosso aplicativo aqui. Enquanto ele carrega aqui, deixa eu abrir aqui de novo, né? Voltar aqui aos tipos de matrizes, né? Olha lá, tipos de matriz. Eu vou aproveitar, isso. Deixa eu só limpar aqui, né? Deixa eu só limpar aqui a tela, pronto. Tá lá. Então, como a gente nós tínhamos mencionado antes, né? A gente tem um exemplo, né? Nós temos aí um conjunto numérico. Vamos colocar assim, 2, 5, 8, 10, 15 e 16. Tá aqui. Isso aqui é um conjunto numérico. Então tá aqui, conjunto de elementos. O que traduz a ideia da matriz? A matriz é uma maneira de você organizar esses dados através de linhas ou colunas. Por exemplo, nós temos aqui 6 elementos. A gente pode representar esses caras aqui em forma de matriz. Como? A gente poderia, por exemplo, fazer assim, ó, dispor esses elementos 2, 5, 8, 10, 15 e 16. Tá aqui. Eu peguei esse conjunto de valores aleatórios aqui, onde eles estão apenas organizados de forma crescente, e agora eu representei esses elementos em forma de matriz, ou seja, eu organizei eles através de linhas ou colunas. E qual é o tamanho dessa matriz que ficou? Olha, são 2 linhas, 3 colunas. Então tá aqui. Eu posso descrever o tamanho dessa matriz A, que o nome dela é A letra do nosso alfabeto em letra maiúscula, através do tamanho, da ordem. Ou seja, ela é uma matriz 2 por 3. Tá aqui. Ou seja, 2 linhas, 3 colunas. Isso aqui a gente viu lá no início do nosso PowerPoint, lá a apresentação, que seria essa matriz genérica. Ó. A matriz, por exemplo, vou colocar até MN para fazer um paralelo aí de como é a representação genérica. A matriz AM, M por N, ou seja, linhas por colunas, sempre associa linhas por colunas, aonde eu vou ter esses elementos, o elemento A11, o elemento A12, o elemento A13, o elemento A21, o elemento A22 e o elemento A23. Tá aqui, ó. Percebe? Essa é a matriz A real, né?
organizada, ela seria uma matriz, se eu fosse representar genericamente, seria isso daqui. Então, por exemplo, se eu falasse para você assim, quem é o elemento que ocupa a segunda linha, segunda coluna? Ou seja, quem é o elemento segunda linha, segunda coluna? O elemento A22. Eu teria como vir aqui e descobrir, ó, segunda linha, opa, segunda coluna. É o elemento de número 15. Então fica dessa forma mais fácil a localização e visualização do elemento dentro do conjunto. Então, matriz nada mais é do que você fazer a organização dos dados através de linhas e colunas, aonde você identifica o posicionamento lá dentro dessa forma. Se eu falar para você assim, quem é o elemento A12? Ora, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É o elemento de número 5, né? Lembrando que aqui dentro, genericamente, é o elemento A e J, ou seja, linha por coluna. É a ordem da matriz, aqui é a ordem da matriz, né? Como é que é a ordem da matriz? A ordem da matriz a gente chama de M por N, ou seja, linhas por colunas. Tem tantas linhas por colunas, ou seja, 2 linhas por 3 colunas, por exemplo, tá? Então vamos voltar lá para a nossa apresentação. Já que entendemos que matriz é uma organização de dados por linhas e colunas, né? Um conjunto de elementos. Então vamos voltar para o nosso PowerPoint aqui, aonde vamos dar sequência aí à nossa aula, né? Então tá lá. A gente viu que a gente tem como dar nomes a tipos de matrizes, isso é muito importante, né, no estudo da matemática, né? Você rotular aí, dar identidade para os entes, né? Uma maneira de você compreendê-los mais facilmente. Então, temos tipos de matriz. Matriz linha é a matriz que possui apenas uma linha, não importa quantas colunas. Matriz coluna é a matriz que possui apenas uma coluna, não importa quantas linhas, ok? Bom, então vamos lá. Uma das matrizes muito importantes de você identificar é a matriz quadrada. É uma matriz que na sua ordem ela possui aí a mesma quantidade de linhas por colunas, né? Por exemplo, isso aqui é uma matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada, tá? Uma matriz quadrada. Então tá aqui, matriz quadrada é a matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Ok? Bom, matriz transposta. O que é uma matriz transposta? É a matriz obtida trocando-se a linha pela coluna e vice-versa da matriz original. Então, a matriz transposta é você inverter. Ó, isso aqui é linha, isso aqui é linha, isso aqui é linha. Então, o que eu fiz? Eu inverti. Ó, porque era linha virou coluna. Primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Terceira linha virou terceira coluna. Então, uma matriz transposta seria uma matriz onde você inverte aí linha por coluna, tá? Essa é a ideia da matriz transposta. Tem muito que acrescentar, né? Tá? Na matriz transposta está colocada aqui para vocês. Outra matriz muito importante de vocês gravarem, não é vocês saberem, é vocês gravarem essa informação, né? Que é uma matriz identidade. A matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, certo? Uma matriz quadrada, né? Aonde todos os elementos da diagonal principal têm valores de número 1. Tá aqui, ó. Todos os elementos da diagonal principal têm valores 1. E todo o resto da matriz é 0. Então, o que é a diagonal? Se a gente pensar num objeto quadrado, ele tem duas diagonais, né? Então, tá aqui. Vamos pegar essa 3 por 3 que é mais fácil de identificar. Ó, isso é uma diagonal, é o que liga um vértice ao outro.
essa rampa descendo. Isso aqui chama-se a diagonal principal, tá? Essa é a tal da diagonal principal. Obviamente, se ela é quadrada, ela tem duas diagonais. A outra diagonal que é essa rampa subindo, que seria essa daqui, chama-se secundária. Então, nós temos uma diagonal principal e temos uma diagonal secundária. Bom, uma matriz de identidade, ela é composta por quais elementos? Diagonal principal, sempre 1. E não é menos 1, é 1 positivo. Os valores da diagonal principal possuem o número 1. Todo o restante é composto por números zeros. Se houver qualquer valor diferente de zero nas demais posições da matriz, ela já não é mais classificada como matriz de identidade, tá? Isso serve para qualquer tamanho. Então, uma matriz de ordem 2, que é 2 por 2, né? Uma matriz de ordem 3 por 3, que seja uma matriz de ordem 10 por 10, né? Uma matriz de ordem 10. Uma maneira que se chama matriz quadrada, muitas vezes, vocês vão ver em alguns livros, é que a matriz quadrada, às vezes aparece lá, matriz de ordem 2, ao invés de falar a matriz de ordem 2 por 2. Lembra que eu falei que a ordem de uma matriz é o tamanho da matriz, né? Por exemplo, se a gente voltar lá para pegar aqui, né? Deixa eu puxar o aplicativo de volta aqui. Pronto. Se eu pegar lá, por exemplo, aqui, ó, a ordem da matriz. Então, a matriz, a ordem é o tamanho dela, 2 por 3. No caso da matriz de retangular, que isso aqui é uma matriz retangular, né? O número de linhas é diferente do número de colunas, da ideia de um retângulo. Então a gente pronuncia a matriz de tamanho 2 por 3, ou seja, ordem 2 por 3. A matriz quadrada não, a matriz quadrada ela tem a ordem igual, linhas e colunas iguais. Então pode ser que apareça a matriz de ordem 2, matriz de ordem 3, tá? Ó, percebam também que não fica só no A. Esse aqui é uma matriz B de ordem 3, né? 3 por 3, tá? Bom, então essa é a ideia da matriz de identidade. Ela possui todos os elementos da diagonal principal de valores número 1 e todos os demais de valores 0, tá? Bom, matriz nula. O que é uma matriz nula? É uma matriz qualquer, pode ser tanto quadrada quanto retangular. E todos os seus elementos têm valor de 0, número 0, tá? Tá aqui. Então, uma matriz só tem 0 é uma matriz nula. Ok? Tá aqui outras matrizes, né? Pessoal, eu vou aproveitar para os vídeos não ficarem muito grandes e vou finalizar esse vídeo com parte 1 do conceito de matriz, tá? E começo na sequência com parte 2, a continuação desse vídeo. É para o vídeo não ficar muito grande, tá? Vou finalizá-lo aqui, mas dou sequência na parte 2.